Olá, queridos alunos, tenham um bom dia e a gente vai continuar a nossa aula passada que foi sobre arte egípcia. E a gente na aula passada a gente falou sobre as convenções, né, da arte egípcia, só recapitulando que são lei da frontalidade, que o corpo tem que estar de frente e a cabeça e os membros de perfil. A gente falou também sobre a lei do tamanho, em que o tamanho das figuras na imagem ele varia de acordo com o grau de importância da pessoa. E também temos a lei das cores, em que o gênero masculino ele é pintado de uma cor marrom avermelhado, enquanto que as mulheres são pintadas de ocre ou de bege. E aí a gente tem toda essa questão de que os sacerdotes eles criavam essas leis e por causa disso, por eles entenderem que a arte era divina, tinha a ver com a religião, então quase não houve mudanças na arte em 3.000 anos, certo? Então, a gente hoje vai falar especificamente sobre a importância da religião na cultura e na arte egípcia. Então, vamos pensar assim: a crença religiosa dos egípcios era de extrema relevância, influenciava consideravelmente a vida das pessoas. Então, primeiramente, eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses, e esses deuses eles poderiam ser representados de três formas. Podia ser numa forma totalmente antropomórfica, quer dizer que ele é um humano, uma forma zoomórfica, que é na forma do animal, que a maioria dos deuses eram representados por animais, e na forma antropozoomórfica, que é parte humano e parte animal, que era a forma mais comum tanto para pinturas quanto para esculturas no Egito. Então aqui você tem dois desses exemplos. Você tem a deusa Bastet, que ela era representada por um gato. Você tem aí do lado esquerdo uma pintura em que apresenta numa forma antropozoomórfica, parte de corpo, o corpo de mulher, né, de ser humano, e a cabeça de animal. E você tem a escultura totalmente zoomórfica, né, que é o corpo todo de animal. A primeira coisa da crença deles, a coisa mais importante é a vida após a morte, né? Um elemento central nessa religião deles. Eles acreditavam que a vida era apenas uma etapa de uma jornada que iria continuar. E essa etapa ela nem era a mais longa, né? A mais longa viria depois. Mas era extremamente importante porque tudo que você faz aqui vai influenciar no seu destino depois da morte, certo? E aqui você tem uma imagem que mostra o tribunal de Osíris. E você tem os deuses Anubis, que é o deus da morte, é quem é responsável por trazer você, a pessoa que falecia, pelos portais até chegar a esse tribunal. E você tem o deus Horus, que é também bem representativo aí. Eles dois estão antropozoomórficos. Então, de acordo com essa religião, cada pessoa que morria teria suas ações julgadas em um tribunal presidido por Osíris, que é o deus um dos principais deuses do panteão egípcio. A crença afirmava que o coração seria pesado numa balança com uma pena e o resultado definiria se você iria ou não para um paraíso posterior. Por que uma pena e o que tinha a ver essa questão, essa simbologia? A pena ela é o símbolo de Maat, que é a deusa da justiça. Então, se o seu coração for mais leve ou do mesmo peso de uma pena, significa que você foi bom e justo na sua vida terrena. Se for mais pesado, significa que você não agiu com justiça, tá? A crença na vida após a morte explica muitas ações na vida dos egípcios. Então, a mumificação está totalmente atrelada a essa religião da crença após a morte, certo? Como eles tinham a ideia de que haveria essa continuidade da vida, então era necessário conservar esses corpos e acabou desenvolvendo essa preservação, essa conservação durante o longo dos anos. O processo de mumificação, ele levava em média 70 dias de uma pessoa bastante nobre. Então, ele tinha um processo em que os sacerdotes retiravam os órgãos do corpo, lavavam, colocavam em canopos, que eram urnas funerárias. Tinha um processo de preencher esse corpo, de lavar ele com uma solução chamada natrão.
que era justamente para preservar esse corpo, e depois ele era totalmente envolvido nessa... Ele ficava mergulhado numa solução durante bastante tempo, que é justamente para eliminar alguns fluidos e algumas coisas que iriam apodrecer o corpo durante o tempo, para depois só então mumificá-lo, né? Colocá-lo nessas ataduras que ele iria passar o resto da sua pós-vida. E colocariam neles em caixões e tal, alguns levariam máscaras mortuárias. Então, tudo isso influenciou a arte. Porque se a arte gira em torno também da vida após a morte, então você tem esculturas de máscaras mortuárias, você tem o próprio caixão era uma obra de arte à parte, você tem o livro dos mortos, você tem a pintura de trechos do livro dos mortos nessas paredes. Então você tem uma série de obras de arte influenciada por essa crença. A arquitetura também foi bastante influenciada. Você basicamente tem uma arquitetura que chegou ao seu esplendor com construções funerárias, começou com construções mais simples, e aí cada pessoa que queria mostrar que era mais, então você tinha o faraó Djosé, depois a gente vai falar especificamente sobre a arquitetura egípcia e essa evolução, mas basicamente começou com a pirâmide chamada Pirâmide dos Degraus, e ele construiu uma mastaba. A ideia era construir uma mastaba tão grande que fosse maior do que todas as outras. E aí você tem Antigo Império, Médio Império, Novo Império, cada um querendo fazer uma construção, cada faraó querendo fazer uma construção maior do que o anterior, cada faraó querendo ser mais esplendoroso, mais rico, mais majestoso do que o anterior. E você tem essa coisa da megalomania, né, dos mega túmulos, mega construções nessas épocas. E você tem aí as 3 pirâmides mais famosas dos faraós Khafre, Khepri e Miquerinos, tá? Você tem o governo teocêntrico, certo? Que o faraó é considerado um deus. Em algumas pinturas, a lei do tamanho não funciona para ele, ele também é retratado como um deus. E tudo girava em torno da vontade absoluta do faraó, que representava também uma figura tanto política quanto religiosa. O faraó tinha poder sobre a vida e a morte de todos os egípcios, incluindo a sua própria família, sua mãe, sua esposa. E ele costumava fazer julgamentos em nome de Maat, a deusa da justiça, e quando ele cruzava aquelas duas, o chicote e o bastão, que eram símbolos de poder, quando ele cruza aquilo diante do seu peito, ele está com todo o poder dos deuses naquele momento para fazer aquilo que ele precisa fazer, seja julgar alguém, seja sentenciar alguém, ou qualquer coisa, qualquer decisão que ele tenha que tomar. Então, por isso que alguns faraós mumificados foram encontrados nessa posição, e temos também essa posição em pinturas e esculturas. Os sacerdotes, eles que definiam, né, as regras sagradas que eram adotadas pelos artistas, e algumas dessas convenções duraram milhares de anos, como a gente viu na aula passada, a lei da frontalidade, do tamanho e das cores. O Egito dependia também totalmente do rio Nilo para sobreviver. Em meio ao deserto, o Nilo e suas constantes cheias, vazantes, é quem fertilizava as terras e as suas margens, permitindo aos egípcios plantar e colher, sobrevivendo dessa forma e crescendo como um império bastante influente na região. Então, por causa disso, muitos dos deuses do seu panteão estão relacionados a essa coisa do rio, das enchentes, da vazante. Então, você tem o deus Api, que ele é o Nilo, o rio Nilo. Você tem Heket, que é a rã, que é a deusa da fertilidade, já que as rãs, elas costumavam aparecer nas margens dos rios depois que o rio vinha vazando, né? Você tem a enchente, você tem o retorno do rio, e aí quando essas rãs apareciam era um símbolo de fertilidade, visto que a terra estava fértil. Então eles oravam para uma deusa antropozoomórfica, que ela tinha cabeça de rã, justamente quando eles queriam pedir por fertilidade. Então, a gente tem algumas atividades para vocês fazerem. Eu vou deixar na plataforma algumas perguntas respondendo sobre a arte egípcia e religiosidade. Façam essas atividades após assistir esse vídeo, que aí depois eu vou lá para corrigir, ok? Tenham uma boa semana. Tchau, tchau. Fique em casa.